acha? Ah, deixa só os dois que vão cair na prova. Esquecendo? Ei! Não podem jogar fora, são memórias importantes. Os nomes de cada uma das princesas de desenho? É, são importantíssimas pra formação. A Brilhinho, a Melzinha... Esquecendo? Ei, põe-o de volta! Foram pro lixão. Foi lá pra baixo, já era. Amizade, esse é nosso trabalho. Quando não damos bola pra uma memória, desbota. Quê? Acontece com as melhores. Menos com essa belezinha. Essa aqui não vai desbotar nunca. É a música daquele comercial. Há importância no conhecimento da literatura de Proust e Stendhal, mas sem sombra de dúvida. Esses dois você tem que ler leitura obrigatória. Isso aí tem... Quer dizer, a literatura universal, o que tem de melhor na literatura, eu considero coisa básica para isso aqui, porque o treino da imaginação é o começo do conhecimento. E memória é imaginação. Os elementos que estão na sua memória, foi você mesmo que imaginou, você criou. Você viu um elefante, e daí você vira as costas e imagina o elefante. O elefante foi Deus que fez, mas essa imagem que apareceu na sua cabeça, quem foi que fez? Foi você mesmo? Não é isso? Então, memória é uma imaginação repetida. Mas é você mesmo que faz. Tá certo? Você apenas a refaz de maneira a repetir uma coisa anterior. E no caso da imaginação comum, não, você inventa outras coisas, né? Então, quando a memória começa a ficar clara, tá certo? E ao mesmo tempo fidedigna, aí que você tem a base para a gente começar a conversa filosófica. Fora disso, não. Por exemplo, eu dei para vocês na aula passada o exemplo. A gente pergunta para o sujeito: como é que você meteu essa ideia na cabeça? De onde apareceu essa ideia? O sujeito invariavelmente responde inventando um argumento para sustentar a ideia. Isso significa que ele não está apelando à memória, ele está apelando à inteligência lógica para fundamentar a ideia. O que é certamente mais fácil do que recordar como ela veio. Por quê? Porque essa inteligência lógica, ela monta o argumento na hora, quase que automaticamente. O raciocínio lógico, ele é automático na maior parte dos casos. Não? Mas a recordação de uma sequência real não é automática, você tem que cavar, você tem que fazer um esforço para dentro. Então é mais... E quando você começa a, vamos dizer, montar argumentos, você está fugindo da realidade da experiência. Quando o que eu pedi foi exatamente o contrário. Recomponha esta experiência tal como ela efetivamente se passou. Por isso que eu acho uma bobagem o negócio de dizer que filosofia é para aprender a pensar. Falar, pensar todo mundo sabe, pô. Nós não queremos aprender a pensar, nós queremos aprender a conhecer a realidade. Para extrair de dentro dela o quê? A verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que a realidade diz. A verdade é, por assim dizer, o conteúdo tético de tese, o conteúdo afirmativo da realidade é a verdade. Está entendendo? A realidade tem muitos outros aspectos que não são a sua verdade. São os componentes da sua verdade e são também as suas aparências. Mas tem algo que ela afirma. E captar o que a realidade afirma é a busca da verdade.